Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem, nós vamos para Aquidauana, afinal de contas, daqui a pouco decisão para Aquidauana e Bataguaçu, e o técnico Vinícius Laporta para o que está fazendo para nos atender gentilmente neste super sabadão. Quem está mais ansioso, Vinícius, você ou o torcedor em Aquidauana? Tudo bem? Tudo bem, Thiago, obrigado por me receber. Cara, vou te falar que a ansiedade está forte, é um momento importante aqui pra gente, pra história do CRA, mas a ansiedade boa, né? A ansiedade de quem sabe que trabalhou o suficiente, quem sabe que trabalhou bem, que está pronto para a partida, então uma ansiedade de que tudo vai dar certo e que a gente vai conquistar o nosso objetivo. Acredito que o torcedor esteja bastante ansioso também, até porque é um confronto muito complicado contra o Bataguaçu, que já conquistou o acesso, né, e está lutando pelo título, então tem tudo para ser uma tarde de jogo, um grande espetáculo com duas equipes fortes no campeonato que buscam o jogo o tempo inteiro, mas a ansiedade é aquela ansiedade do bem, está bem controlada. Gilmar Matos também está com a gente, vai participar desse bate-papo. Tudo bem, Gilmar? Bom dia mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, Thiago, Vinícius, bom dia. Toda a sorte do mundo para você nesse sábado, nesse jogo. Não sou hipócrita, sou aquidauanense, moro aqui e torço pelo CRA. Claro, sou um cronista esportivo e eu sei muito bem separar, mas sou torcedor do CRA. A cidade respira futebol, Vinícius. Na cidade não se fala outra coisa. É conquistar o acesso, é ganhar o jogo e é brigar pelo título. O CRA está contente com o acesso ou o CRA quer o título? Bom dia, Gilmar. Cara, a gente prioritariamente, nosso objetivo principal é buscar o acesso. A gente sabe que o título ele ainda é possível matematicamente, mas a gente está um passo de cada vez, né? Em primeiro lugar, a gente pensa em buscar o acesso. Se a gente tiver condições de, após o jogo de amanhã, ainda em busca do título, a gente vai perseguir também, mas a gente não gosta de pular etapas, a gente está bem focado no nosso objetivo principal, que é o acesso para a Série A. Vinícius, queria que você falasse do último jogo, né? O time capinou sentado para vencer o São Gabriel, que já não tem mais pretensões, e já não tinha mais pretensões no confronto da semana passada. E também queria que você falasse do momento do Marcos Papa. 4 gols nos últimos 2 jogos, um momento bastante importante com gols decisivos. O jogo da semana passada foi muito complicado contra o São Gabriel, que apesar de não lutar por mais nada, endureceu muito a partida, fez uma partida bem boa contra a gente. Então a gente teve muita dificuldade de penetrar na defesa deles, de criar espaços. Mas eu acho que a partida serviu para provar que a gente não tem só um time titular, né? A gente tem um grupo. A gente foi para lá com a ausência de 4 titulares, né? 1 por lesão, 3 suspensos. Então a gente provou a força do nosso grupo. O Papa, ele alterna momentos de titularidade e reserva, mas ele tá vivendo um momento iluminado. Ele é um cara que trabalha forte desde o dia que eu cheguei aqui, ele está com a gente desde o início. E a gente tem total confiança nele, assim como em qualquer outro jogador que entre, que comece a partida. Então, tivemos uma partida difícil, mas tocou a prova a nossa resiliência como grupo. A gente lutou até o final, fomos recompensados por isso. E eu fico muito orgulhoso de saber que eu posso contar com todo mundo no elenco a qualquer momento que eu precisar. Nós estamos conversando com o técnico do Aquidauana, Vinícius Laporta. Daqui a pouco tem decisão. Se o Aquidauana vencer, o Bataguaçu estará na Série A. Gilmar Matos, mais uma pergunta para o Vinícius. Ô Vinícius, ainda continuando no Marcos, que é um garoto que eu acompanho ele desde o Seduc. Esse menino foi artilheiro no Seduc. Esse menino esteve no Santos. Esse menino recebeu muito poucas oportunidades no Aquidauanense. Sinceridade, eu não sei por que cargas d'água esse menino não servia para o Aquidauanense, tá? Sendo que é um menino que toda a vida foi artilheiro. Ele é muito bom em bola aérea, ele é muito bom em drible, ele é muito bom em finalização de média e longa distância. E eu fico feliz, Vinícius, de você estar dando essa oportunidade para ele, porque eu o conheço desde garoto no Seduc. E além de
ser um grande jogador, é um grande caráter também. O Marcos, ele entra amanhã ou não entra amanhã? O nosso artilheiro. Gilmar, essa parte final da pergunta você vai me perdoar, mas eu vou deixar como reservado para mim, para informação para o time. Mas em relação ao Marcos, cara, ele, como eu falei, ele é um cara que está comigo aqui desde o primeiro dia. Eu lutei para que a gente tivesse ele no elenco, porque tudo que você falou dele eu observei nele desde o início também. A qualidade que ele tem de condução de bola, de atacar espaços, de bola aérea, de finalização. Além de ser uma pessoa incrível nos treinos, no dia a dia, é um cara que não reclama, é um cara que está todo dia lutando para melhorar, lutando para se entender com os companheiros dentro de campo. Então, não posso falar em questão de outros times porque ele não recebeu oportunidade, porque eu não estava, mas a partir do primeiro momento que eu encontrei com ele, eu sabia que ele ia ser muito útil para a gente. Então, foi uma questão de achar a melhor forma de utilizá-lo, seja inicial da partida, seja entrando no segundo tempo, mas acredito que ele se conectou muito bem comigo, com o time e, enfim, só rendeu bons frutos, muito pelo atleta e pela pessoa que ele é. Vinícius, você pela primeira vez está no estádio e deve ter observado que aqui nós temos problema todo dia, de diversas formas. O futebol não é o penúltimo à toa, né? Levou muito tempo para chegar nessa posição e não é por acaso. Eu queria que você falasse da tua experiência, como é que está sendo tantas dificuldades que certamente você tem no dia a dia. A gente sabe que o time do Aquidauana é um time estruturado, mas eu digo da dificuldade do futebol sul-mato-grossense que você está enfrentando nesse primeiro trabalho por aqui. Cara, é engraçado, Thiago, porque eu falei, nas minhas primeiras semanas aqui eu já comentei isso até com o meu grupo, com a comissão técnica, porque por mais que você faça os cursos da CBF, né, de treinador, de essas licenças, os cursos da CBF eles trabalham de uma maneira muito utópica, né? Eles não te preparam para a realidade do que é de fato o futebol. Então você chega aqui e você começa a entender de fato como é feito o futebol nessas regiões. E por mais que a gente tenha dificuldades, cara, que a gente enfrenta no dia a dia assim, cara, eu só tenho a agradecer pelo grupo que eu tenho, que encara essas dificuldades sempre de cabeça em pé, sempre tentando superá-las, pela diretoria que é de uma índole sensacional, que está sempre tentando fazer pelo bem do grupo também. Cada semana a gente erra, mas a gente sempre tenta melhorar para a semana seguinte. Então, existem sim dificuldades, são muitas e são diárias, como você falou, mas a gente tem uma consciência coletiva aqui dentro do nosso grupo de sempre tentar superar ao invés de deixar que nos impeça, de deixar que nos coloque para baixo. A gente sempre tenta utilizar para que nos torne mais fortes, sempre. E agradeço muito ao grupo, à diretoria, à comissão técnica que eu tenho, porque é um trabalho conjunto, não é só uma pessoa que supera, precisa de todo mundo na mesma página e é isso que vem acontecendo. Antes de passar para o Gilmar fazer mais uma pergunta, Vinícius, como você falou da questão do curso da CBF, você foi jogador, Vinícius? Se foi, jogou em que posição? Qual que é a tua experiência dentro de campo, de fato? Eu não cheguei a ser jogador profissional, Thiago. O maior nível que eu cheguei foi universitário, pela Universidade de Brasília, e eu fui lateral esquerdo minha vida inteira. Eu sempre joguei de lateral esquerdo, sempre consagrei os atacantes, mas não cheguei no nível profissional, não. Eu sempre, engraçado, crescendo, eu sempre fui um atleta que questionava muito, né, os treinamentos, sempre queria entender o porquê das coisas, como as coisas eram feitas, e depois eu fui tomar a decisão de me tornar treinador, e eu vejo que eu já tinha esse quê aí, desde que eu era atleta, então, mas nunca cheguei a jogar profissionalmente, não. Viu, Gilmar? Chupa, Vinícius universitário, eu no colégio militar. Quero ver o que o senhor vai falar agora, seu Gilmar Matos. Olha, vou te falar, vou responder bem claro para vocês dois sobre a experiência de campo. Lateral esquerdo, quando o cara não consegue jogar no meio e muito menos no ataque, então você coloca ele lá no lateral esquerdo, e aí, ó, lá, se ele não ajuda, ele não atrapalha. E o cara, quando é muito ruim, Vinícius, a gente coloca no gol, sabe? Quando não serve pra nada, a gente coloca ele no gol, que é o caso do Thiago. Então o Thiago era muito ruim, colocar ele no gol. Tá? Então tá respondido aí. Agora Thiago, eu só faço perguntas brandas, perguntas que a pessoa adora responder. Então vou fazer mais uma, e é pergunta de torcedor, Vinícius, não é de comentarista, não é de cronista esportivo. O Vinícius
já está acertado para a Série A? E o elenco, quanto mais vai pedir de reforço? Cara, a gente, para ser sincero com você, não iniciamos as conversas ainda para minha permanência ou não para a Série A. A gente, no dia a dia, a gente só pensa no jogo de sábado. No dia a dia a gente só pensa nesse jogo contra a Bataguaçu. Então, a gente não começou essas conversas ainda. Existem coisas que precisam ser acertadas. Em relação ao elenco, também não tivemos essas conversas, porque o nosso foco está completamente voltado para o jogo contra a Bataguaçu e no acesso. Vinícius, não, mas peraí. O Vinícius... Pois não, pode falar. Thiago, só um pouquinho. O Vinícius pretende ficar, se houver o convite, se houver o acerto, o Vinícius pretende ficar para a Série A? Gilmar, eu gostei muito de estar aqui. Vai depender muito de como vão ser as conversas. Eu adoraria. Eu tenho algumas conversas rolando em outros lugares também, mas se tiver uma proposta legal daqui, é uma coisa que eu adoraria pensar sim. Mas não tem nada certo, como a gente falou, a gente não iniciou essas conversas por aqui ainda. Então, foco total no jogo contra a Bataguaçu. Aí, ó. Tá aí a deixa do Vinícius. Vinícius, eu queria que você falasse especificamente de 2 jogadores. Bahia, são jogadores que, quando atuavam, inquestionáveis. Foram campeões por aqui. Baiano numa qualidade. Baiano jogou em 3 posições, para você ter ideia. Ele era centroavante, foi recuado para meia. Aí no sênior, Mirandinha, aquele mesmo em São Paulo, Corinthians, seleção brasileira, colocou ele de meio campista, segundo volante. Depois ele foi para a zaga. Mas, obviamente, que ele está com a idade avançada, assim como o Keverson, que estava parado também, já virou, inclusive, auxiliar técnico. E a gente tem um entendimento, Vinícius, que nós precisamos andar para frente. E muitas vezes a gente fica preso nos mesmos nomes, nos mesmos jogadores. Esse ano, especificamente, desaposentaram vários atletas, como o Baiano e Keverson. O que você pensa sobre esse tipo de atleta para uma sequência de campeonato, por exemplo, ano que vem na Série A, Vinícius? Cara, o Baiano e o Keverson são... Quando eu cheguei aqui, eu fiz questão de saber da história de todos os jogadores que eu tinha no elenco, né? E eles me passaram a história do Baiano e do Keverson, que sim, são jogadores de idade avançada, mas eu considero muito importante a presença de jogadores assim dentro do elenco. Às vezes não necessariamente para que tenha uma posição atuante dentro de campo sempre, mas que para o grupo consiga ser coeso, para que consiga trazer essa identidade maior ao grupo também. E no caso do Baiano e do Keverson, são 2 jogadores que ainda acrescentam muito dentro de campo para a gente também. O Baiano foi titular na maioria das nossas partidas, sofreu com uma lesão no jogo contra o Comercial, mas dentro de campo, ali na nossa zaga, ele funciona quase como um treinador ali dentro da zaga, é o cara que organiza a nossa linha ali e tem muita qualidade com a bola no pé. O Keverson também é outro cara que, quando ele entra, ele sempre absorve todas as instruções, sempre tenta colocar o estilo dele dentro de jogo. Por exemplo, no jogo contra São Gabriel, a falta que origina o nosso gol no último minuto foi cobrada pelo Keverson. Então, são jogadores que ainda conseguem acrescentar, por mais que a idade seja avançada, eles conseguem adaptar o estilo de jogo deles para que a questão física não seja um fator tão grande, né? Eles conseguem agregar outras coisas ao estilo de jogo deles que ainda são muito valiosas para o estilo de jogo, né? Sem contar na liderança, na experiência que eles trazem para o vestiário, para o treino no dia a dia. Então, eu acho que caras como eles ainda têm, sim, muito valor dentro, contanto que ainda se cuidem, contanto que ainda mantenham o profissionalismo do treino no dia a dia, que são caras que eu possa testar que têm esse cuidado, que estão todo dia ali trabalhando, querendo sempre mostrar o melhor e ajudar o grupo da melhor forma possível. Nós estamos na reta final, porque eu preciso liberar o técnico Vinícius Laporta. Afinal de contas, daqui a pouco ele tem que dar pré-eleição, almoçar com os jogadores e também ir para o Estado do Noroeste. Mas, Vinícius, antes da última do Gilmar, fala um pouquinho sobre a importância do treinador. Você com um técnico novo, muito perto do acesso. O Diego Souza veio para cá também, conquistou acesso. E a gente vê qualidade nos trabalhos. Gilmar tem uma frase que é muito pertinente, que o técnico ele precisa fazer leitura de jogo. E é isso a qualquer momento, porque o futebol está muito dinâmico. Eu fico abismado quando eu vejo, principalmente os treinadores da moda antiga, falar que o futebol não mudou, que continua a mesma coisa. Cara, o futebol muda toda hora. Dentro do jogo você tem nuances de mudança o tempo todo.
Como é que é para você dessa nova safra de treinadores, essa vivência, num primeiro momento muito perto do acesso, começando lá embaixo, te dando casca para isso, e formando o teu caráter e ideia de técnico mesmo nisso. Não sei se você chegou com a ideia que você está conseguindo implementar, mas até que ponto a experiência aqui no Mato Grosso e no próprio Aquidauana te lapida para aquilo que você busca como ser treinador? Cara, essa experiência aqui no Aquidauana está sendo valiosíssima em questão de aprendizado e em questão do que você falou de criar casca. Né? Eu falo para o pessoal aqui que daqui a alguns anos na minha carreira de treinador eu vou olhar para trás e eu vou agradecer tanto por ter passado aqui nesse meu primeiro trabalho, porque de fato está me lapidando de uma maneira que eu nem imaginava que era possível. E o que você falou é correto, tem coisas que eu achei aqui achando que seria capaz de implementar, coisas que eu trago do curso da CBF, mas que eu chego aqui e eu aprendo que a realidade às vezes é de forma diferente. Então eu tenho que adaptar muita coisa. Mas em momento nenhum eu vou querer também falar que é tudo, chamar o mérito todo para mim, porque eu tenho uma comissão técnica do meu lado que me ajuda muito nesse sentido, que me ajuda muito a entender mais do futebol profissional e mais do futebol sul-mato-grossense, principalmente, né? E entender como são os jogadores daqui. E o próprio grupo, cara. Eu sou um treinador que, junto com a minha comissão técnica, a gente gosta muito de dar autonomia para os jogadores, né? A gente não acredita em impor a nossa vontade, em impor tudo que a gente quer fazer, mas sim sempre estar conversando com os jogadores, porque quem está em campo e quem enxerga o que acontece dentro de campo são eles. Então, a gente gosta de falar que 30% ali talvez seja o nosso plano de jogo, nossa estratégia, mas 70% a gente conversa com eles, a gente pergunta o que eles estão enxergando, o que a gente pode fazer de diferente, e é um trabalho conjunto sempre para planejar a estratégia tanto para o jogo quanto as leituras durante o jogo mesmo. Não tenho como trazer esse mérito todo para mim, porque não é só meu. É um trabalho conjunto da comissão, dos jogadores, e eles entenderam muito bem que eles precisam ter essa autonomia desse trabalho. Eles captaram muito rápido de que, enfim, as estrelas são eles, né? E eles têm que ter essa capacidade de solução de problemas dentro de campo, dentro dos treinos. Eu cobro muito para que eles façam isso, para que eles conversem entre si, para que eles discutam muito entre si. Às vezes aquelas brigas no treino que alguma coisa não está funcionando, porque muito treinador gostaria de parar, de querer corrigir muito. Às vezes eu deixo rolar, eu quero que eles briguem mesmo entre si, eu quero que eles se discutam, que eles entendam por que está acontecendo da forma errada. Então, é um grupo que absorveu muito bem essa forma de trabalho nossa, de tomar as rédeas da situação dentro de campo e de saber lidar com os problemas, claro, baseado em orientações gerais que a gente passa para eles também. Muito bem, Gilmar Matos, sua pergunta final aí para o Vinícius Laporta, que o senhor disse que não tinha reservista, né, porque ele é muito novo e tal, e que veio do Fluminense, e o senhor é maldoso, senhor Gilmar, o senhor falou que como ele vem do Fluminense, na segunda divisão ele sabe como não ficar, seja na bola ou seja com advogados bem conhecidos, Gilmar. Fala para ele agora aí, ô fanfarrão. Esse Thiago, Vinícius, esse Thiago é um fanfarrão, né? Ele tem vontade de falar as coisas, mas ele usa os outros, né? Ele tá querendo... mas tudo bem. Thiago, eu fico feliz quando eu ouço e eu participo de uma entrevista como essa. Uma pessoa extremamente moderna, extremamente inteligente. Aqui, Vinícius, e no Brasil, nós já tivemos e temos até hoje treinadores que diz eu. E o eu nunca foi a lugar nenhum. O eu nunca foi a lugar nenhum. E isso aí você pode carregar para a sua vida. Mas, infelizmente, nós temos e temos treinadores na elite do nosso futebol que usam o eu o tempo todo. Você foi muito feliz na entrevista dizendo o nós, né? Isso talvez seja um dos motivos do seu sucesso. Mas, Vinícius, eu, inclusive, numa transmissão, acho que o Thiago estava nela também, eu vi você mudar a equipe totalmente durante o jogo. Eu acho que eu falei com você também sobre isso. Cara, é para poucos, porque o cara entra com esquema tático, ele vai com aquele esquema tático, vai morrer com aquele esquema tático, né? E eu vi você mudar por umas 3 vezes. Você começou, eu não me lembro bem qual foi a partida, mas você começou num 4-4-2, depois você mudou para um 4-3-3, depois você chegou a montar um 3-5-2. Foi contra São Gabriel na terceira rodada. Exatamente. Então você, exatamente. Cara, isso é para poucos. Parabéns novamente, porque não é
Não é, e eu não estou falando de Mato Grosso do Sul, tá? Não é qualquer treinador no Brasil que consegue mudar de um esquema tático para outro. Você conseguiu mudar para 3. Obrigado, Gilmar, pelas palavras. E é isso, cara. Eu vou até me tornar repetitivo, mas, de novo, não sou só eu mudando. É uma conversa que a gente tem ali com a comissão técnica, a gente entendendo. Nesse jogo contra São Gabriel também foi muito influenciado, porque na época a gente não tinha outro lateral esquerdo no lugar do Giovani, que estava jogando no jogo e já estava com o amarelo, então a gente estava com medo do segundo amarelo. Então a gente fez uma adaptação ali na hora. E é isso, cara. É um trabalho ali nosso da comissão técnica. Eu estou o tempo inteiro conversando com eles ali, pensando, principalmente no intervalo do segundo tempo, pensando em alterações, pensando em maneiras que a gente pode mudar um pouco e aproveitar melhor os espaços dentro de campo. E a adaptação, que nem eu falei, é os jogadores. A gente treina essas mudanças durante os treinos. A gente tem variações táticas ali que a gente diariamente está sempre alterando e tentando fazer com que os jogadores estejam acostumados para que não chegue de surpresa para eles dentro do jogo. Mas é isso, é um trabalho conjunto e não é fácil, mas, que nem eu falei, a gente tem um grupo muito bom na mão, um grupo que é muito receptivo ao nosso trabalho e é um grupo muito inteligente. Então, facilita bastante o nosso trabalho e, enfim, eles são muito responsáveis pela boa campanha que a gente vem fazendo. Vinícius, cara, te agradeço demais. Você destinar um tempo para nós aí. A gente sabe que você está com a família aí, deve ser um momento único na sua carreira, na sua vida. A gente te agradece bastante pela sua... Eu não deveria nem falar com você, porque o que aconteceu há 15 dias aí não estava combinado. Aqueles 4-1 lá em cima do comercial não estava no script, entendeu? E infelizmente... Mas eu, como sou um profissional... O que foi? Não. Eu tô muito triste, Thiago, do comercial não subir, cara. Sinceridade. Eu sei. Porque é ponto garantido para Aquidauana contra o comercial. É Aquidauanense, é Aquidauana, é ponto garantido pra gente. Pô, comercial empatou o jogo, falei, agora vai, vamos segurar um pontinho. Aí ele mexe lá, coloca o tal do Papa, o Papa rezou, o terça, a missa e destruiu o comercial. Vinícius, cara, que Mato Grosso do Sul traga profissionais como você, pessoas arejadas, que agreguem ao nosso futebol. A gente precisa de mais, viu, Vinícius? Não é brincadeira, não. A gente precisa de pessoas, mais pessoas com a mente boa como a sua. A paciência, você parece um cara tranquilo na beira do campo. A gente precisa desse tipo de profissional de qualidade. Um grande jogo para você daqui a pouco, que você possa ser feliz e conquistar esse acesso pelo Aquidauana inédito. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gilmar. É isso. Queria tudo certo pra gente e bom jogo para vocês também. Tá aí, Vinícius Laporta, ao vivo com a gente. Rápido intervalo, eu já volto. FNC Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.